Vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade para falar com vocês. Obrigado pelo grupo de usuários também. A ideia aqui é explicar um pouco da parceria da Google com o Salesforce. Tá? Eu trabalho na área de pré-vendas, estamos mais ou menos uns quase 4 anos na Salesforce. E a ideia é explicar um pouco melhor como funciona essa parceria e que benefício ela traz para vocês. Se vocês tiverem perguntas, por favor, façam. No final, a ideia aqui é apresentar funcionando a demonstração, fazer uma demo do produto, ok? Para que vocês possam usar também na empresa de vocês. Toda a apresentação da Salesforce, a gente tem uma recomendação oficial de falar para vocês sempre tomar a decisão com base naquilo que está disponível, né? Isso é praxe. Então, todo mundo já conhece esse slide. O que é importante a gente entender? O que eu vou mostrar para vocês é um pedacinho do que o Google e a Salesforce estão trabalhando em conjunto. Então, a gente basicamente tem 3 áreas aqui de interesse. A primeira área aqui é uma parceria voltada muito para a parte de marketing, iniciativa de marketing. Depois o G Suite, que é o que a gente vai focar aqui hoje. E tem também a parte de integração com a parte de plataforma, ok? Esse aqui é o leque de opções. Então, a gente está falando aqui desde ativação de mídia, a parte de atribuição a campanhas, jornadas personalizadas, simplificação da experiência, então integração das ferramentas de analytics do Google com as nossas ferramentas de marketing. A setinha está aqui para mostrar onde a gente vai falar, que é a integração com o G Suite, Google Apps. Tem a parte de integração da nossa solução de BI, de Business Intelligence, com o BigQuery do Google. Tem a parte de IoT, do próprio Google integrado com a gente. E por último aqui, um lançamento que fez parte do evento do Google agora há 2 semanas atrás, onde o mecanismo de inteligência artificial de NLU e NLP, Natural Language Understanding e Processing, o PIU, né? Que é capaz de transformar o que a gente fala em texto e entender o texto e transformar em ações. Então, eles pegaram uma demonstração dessa tecnologia e integrou com a plataforma de atendimento do Service Cloud. Então, você começa falando com um dispositivo que entende você falando, ele transforma isso, ele leva isso para um atendimento através de um bot, que cai depois num canal de atendimento via chat, que por consequência lá atrás tem um Service Cloud atendendo. Então, é bem interessante isso. Então, assim, eu quis dar essa visão para vocês entenderem de que a parceria entre Google e Salesforce ela é bem grande, bem abrangente, não é uma parceria pontual. O que eu vou falar para vocês primeiro, está disponível e melhor de tudo, não tem custo nenhum. É só sair usando. Se tiver valor para vocês, utilizem. Basicamente, nós estamos falando de integração com o Gmail, integração com a parte de calendário, o Google Drive e a parte de documentos, nesse caso aqui a parte de planilhas, ok? Quem aqui já ouviu falar nessa integração ou já utiliza? Ok? Tá ok? Quem não utiliza, já sabia que existia? Já? E quem não utiliza, por que não utiliza? Eu que fico fazendo pergunta para vocês, né? Porque está de graça, é disponível, então assim, vamos ver se gera valor. E aí no final vocês me falam se ajuda, ok? Vamos lá. Então vamos falar sobre cada uma delas. A primeira parte do Gmail. Então, estou mostrando aqui os slides, esse material vai ser entregue também para vocês, vai ser disponibilizado, mas só para a gente focar alguns pontos e depois eu demonstro. A ideia é que a partir da interface do próprio Gmail, a gente consiga ter acesso ao Salesforce. Então, a ideia é trazer o CRM para dentro do seu leitor de e-mail, da sua ferramenta de e-mail. Qual que é a grande vantagem disso? Por que fazer isso? Porque na hora que eu tenho essa integração visual e, obviamente, eu tenho um back-end ali também integrado, faz com que eu ganhe produtividade, com que eu deixe de perder tempo saindo de uma ferramenta, entrando na outra e fazendo buscas. Por exemplo, chega um e-mail de um cliente e aí eu preciso saber quais são os dados dele, qual foi o último histórico de relacionamento que eu tive com ele, que informações eu já mandei para ele. Tudo isso está disponível aqui. Inclusive o Chatter. Existe também uma outra ferramenta, essa tem custo, chama Inbox, mas basicamente na primeira a gente estava vendo a capacidade de eu pegar o meu browser, o Chrome, e integrar com o Salesforce. Nesse caso eu estou pensando o seguinte, eu sou um usuário móvel, eu preciso estar o tempo todo conectado, então eu já tenho lá o Salesforce App para isso, mas eu posso ter também o meu e-mail conectado no dispositivo móvel com o CRM. Então, para isso existe um aplicativo. Nesse caso, tem um custo.
ok? Que basicamente faz as mesmas funções do que eu tenho da extensão no browser, que no browser, como eu falei, é de graça. Ponto importante da integração com o Gmail. Não basta só ter a capacidade de integrar com o e-mail ou fazer o log do e-mail, como eu vou mostrar para vocês. É importante que eu consiga fazer a sincronização da minha agenda. Então, sincronizar contatos e sincronizar eventos do meu calendário. E aí você pode decidir como você vai fazer essa integração. Se vai ser somente a partir do Gmail para o Salesforce, ou do Salesforce para o Google, ou se vai ser bidirecional e de alguma forma você vai resolver o conflito quando ele acontecer. Eu terei em 2 lugares e aí precisa definir qual vai ficar. O ponto importante é tudo parametrizável. Tá? Não tem nada de Apex ou nenhum Flow que precisa configurar, nada disso. É simplesmente parametrização. O do Google Drive. Por que ter Google Drive dentro do Salesforce se a gente é capaz de gerenciar arquivos? Porque vocês têm que ter mais de uma opção. Então, o Google Drive é uma das opções. A gente tem, acho que mais ou menos quase 2 dezenas de opções para você integrar. Mas o Google Drive é uma opção muito boa. Ele é bastante flexível. Você faz busca de arquivo, ele consegue buscar também fora. E o melhor de tudo é que ele não consome espaço do Salesforce. E aí tem um detalhe importante. Você tem a opção de também replicar esse arquivo para dentro do Salesforce. Então, tem clientes que vão preferir deixar somente no Google Drive e tem clientes que vão querer também deixar disponível no Salesforce. É uma escolha de vocês. De novo, parametrização. Ok? Só voltando a um ponto importante, essa capacidade de visualizar no mobile faz uma grande diferença. Eu mesmo sou usuário corrente dessas soluções que eu estou mostrando para vocês. E, vez por outra, eu preciso passar um documento, eu preciso ter acesso a algum material e essa informação muitas vezes está no meu Google Drive, que está sincronizado com a minha máquina, que está sincronizado com o Salesforce. Então, isso me ajuda bastante no dia a dia. Estar acessível pelo mobile. Um outro ponto importante dessa capacidade de integração. O Salesforce tem várias APIs para eu conseguir colocar dados e tirar dados de lá. Tem uma ferramenta gratuita também que me permite fazer carga de dados. Mas aqui, todo mundo está acostumado a trabalhar com planilhas, né? Muito comum isso. Então, os clientes pediram isso, com o passar do tempo esse recurso foi disponibilizado. E para vocês terem ideia, não é só esse conector do Google, que é gratuito, que faz isso. Tem provedores no mercado que vendem esse conector, desculpem, não esse conector, outros conectores, para que você também faça a integração da base de dados, as informações que estão no Salesforce, com planilhas, que nesse caso, no Google Sheet. Por que fazer isso? Se eu já tenho o Salesforce, por que eu vou continuar usando planilha se eu tenho um CRM? A grande questão a gente utiliza várias ferramentas. E o melhor de tudo é que quando essas ferramentas estão integradas. Então, ser capaz de pegar uma informação e disponibilizar uma informação que está no meu CRM e disponibilizar no Google Sheet para que eu consiga fazer uma análise, que eu consiga gerar um relatório, que eu consiga eventualmente acessar de forma desconectada e, melhor ainda, conseguir voltar com essa informação, atualizar, seguindo as regras de segurança, de conformidade do meu ambiente, tudo isso tem um valor. Isso tem bastante resultado. Então, basicamente, essa ferramenta consegue disponibilizar relatórios e as informações dos objetos dentro do Google Sheet e você consegue voltar com essas informações se você precisar. Tá? Aqui depois tem um GIF animado de como funciona, isso está disponível no material, mas eu vou mostrar como funciona. E aí, rapidamente, 2 histórias que são bem relevantes para esse contexto. A primeira é do próprio Google. Então, o Google, além de ser um parceiro nosso, é um cliente nosso em várias soluções, né? Marketing Cloud, na parte de vendas, na parte de atendimento, na parte de comunidade, etc. E nós somos clientes da Salesforce. Então, estou falando para vocês um depoimento de cliente também. A gente utiliza regularmente, diariamente eu utilizo a solução. São aí, quando eu entrei na empresa eram mais ou menos 17 mil pessoas, hoje são pouco mais de 35 mil, utilizando essa capacidade da plataforma. E a gente utiliza muito. Então, geograficamente distribuído, vários idiomas, tudo integrado com a plataforma. Aqui no meio do slide tem um link, se vocês quiserem depois consultar, tem a história da Salesforce no site do Google. Tá? Informação adicional só. Último ponto antes de demonstrar para vocês. Como é que eu aprendo mais sobre essa integração? Óbvio, o material aqui vai ajudar, mas se vocês gastarem um pouquinho mais de tempo no Trailhead, vão ter trilhas específicas explicando como funciona essa integração, que benefício ela tem e detalhes a mais a serem explorados.
incluindo a documentação que eu coloquei aqui na parte de cima, tá? Nem tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é tão simples assim, né? Embora eu tenha falado, tem algumas coisas que são um pouco mais complicadinhas, porque exige a parte de configuração do lado do administrador do Google. Mas aí, do lado de vocês, vocês vão ter acesso para conseguir fazer todas as configurações. Alguém tem alguma pergunta? Diga. É possível usar essa integração com a nossa ordem pessoal de dev e o nosso e-mail pessoal? Excelente pergunta. Eu fiz questão de usar uma ordem de dev para mostrar que é possível. Sim. Tá joia? Vamos ver se eu consigo aqui com esse microfone. Espera aí. Não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é uma apresentação no Google Slide, né? Essa conta aqui é uma conta do Google que eu criei, uma conta pessoal, não é um Google corporativo, e por isso que eu vou ter limitações aqui para demonstrar todas as capacidades para vocês. Mas eu criei uma conta, gerei aqui uma série de e-mails só para popular, para vocês terem uma visibilidade de uma conta normal, e instalei a minha extensão do Salesforce para o Google, para o Gmail nesse caso. Basicamente, você vem aqui em configurações e habilita a extensão. Você busca o add-on, que é esse cara aqui, ó, a extensão do Chrome, para habilitar a conexão. Uma vez que você logou, ele começa a identificar automaticamente. Então, quando eu passo o mouse aqui em cima do Poll Partner, por exemplo, ele começa a atualizar automaticamente aquela tela do lado direito. E a gente consegue ver aqui que, por exemplo, ele não existe no CRM. Então, o que acontece? Quando eu quiser criar ele dentro do CRM, ou seja, tipicamente, eu recebi um e-mail de um cliente ou de alguém interessado em comprar o meu produto e ele ainda não existe na minha base de CRM. O que eu faço? Crio ele como um contato, por exemplo. Poderia criar também como um lead. E aí tem um detalhe bem importante aqui, bem relevante. Isso aqui é um formulário padrão, é Lightning. Eu consigo modificar, criar, alterar o que está aqui dentro. E, obviamente, definir regras de validação. Por exemplo, se eu não colocar o último nome, ele não vai gravar. Posso complementar com informações, posso conectar ele já numa conta. Então, se eu colocar ele aqui e salvar, ele já automaticamente já salva e já conecta e traz a conta para mim. Se eu clicar aqui na conta, o que vai acontecer? Vocês percebem que eu estou navegando dentro do CRM a partir do Gmail, incluindo informações de, por exemplo, do Chatter, de atividades que foram feitas com essa conta, porque esse layout de página ele também é configurável. Então eu consigo agregar mais objetos, mais campos, ou tirar e deixar mais enxuta essa informação. Aqui está o timeline de informações que foram trocadas com esse cliente. Não preciso sair do Gmail para ter esse acesso. E se eu quiser ir para lá, eu simplesmente clico nessa setinha, ele vai me jogar dentro do CRM, dentro do Salesforce, diretamente nesse registro. Ok? Então, imaginem isso multiplicando a quantidade de tempo que você está ganhando por dia ao longo de uma semana. Vai sobrar mais tempo para você fazer o quê? Vender mais para o seu cliente, atender melhor o seu cliente e assim por diante. Então, esse é o ponto do e-mail. Outro ponto bem importante, a busca está disponível aqui dentro. A busca dentro do CRM, o Search Global. E, obviamente, uma coisa que muita gente pede é fazer o log do e-mail. Então, na hora que eu clico para logar, como eu já identifiquei aqui o contato, eu acabei de cadastrar, e a empresa, ele automaticamente já vincula. E aí eu posso marcar tudo aquilo que for relevante. Então, uma pergunta que já me fizeram, mas por que eu tenho que deixar isso manual? Não seria melhor deixar automatizado? Então, o que acontece é o seguinte, nem todos os e-mails são relevantes para serem preservados. A gente recebe muita coisa que nem sempre deveria receber, né? Alguns é melhor descartar de cara. Para isso que a gente tem spam. Filtro de spam, melhor dizendo. Então, aquilo que for relevante, você toma ação de preservar no CRM. Ok? E o lado bom, quando você faz isso, é que é tão simples quanto você clicar e a informação está preservada. A partir de agora, qualquer um consegue acessar. Ok? Como é que funciona a parte do calendário? Então, eu tenho um calendário com um monte de atividades. Simbolicamente, eu tenho a mesma coisa. Deixa eu atualizar a tela, que eu estava ali preparando do lado.
como eu estou com a sessão ativa do Salesforce, ele já reconheceu que eu não precisei logar de novo. Então, quando eu clico aqui, ele busca as pessoas do convite e tenta buscar dentro do CRM se elas existem ou não. E dão de novo a mesma opção, para eu cadastrar essas pessoas, clicando no botão e logar o evento. Quem me dá uma ideia de por que eu logo um evento no Salesforce? Um evento do calendário. Lembrete. Pode ser um lembrete. Campanha. Uma campanha. História de relacionamento. História de relacionamento. Mas eu vou falar uma outra coisa que eu não sei se todo mundo sabe. Vendedor vende, certo? E pré-venda faz o quê? Ajuda o vendedor a vender mais. Então, o que acontece? Na Salesforce, a gente tem algumas métricas. Uma dessas métricas é mostrar, registrar atividades que a gente faz nas contas e nas oportunidades. Então, quando eu estou trabalhando com vocês, com os parceiros também, eu tenho que logar essas informações. Eu utilizo essa mesma ferramenta que eu estou mostrando para vocês na nossa org, na org 62 que a gente fala. E a partir de lá é que saem indicadores para, por exemplo, saber se o time de pré-vendas mais o time de vendas estão sendo alocados corretamente, estão atuando onde deveriam. Porque muitas vezes eu estou gastando tempo, estou investindo tempo naquilo que não vai trazer resultado para mim. Como é que eu vou saber disso? Medindo. Só que eu não posso onerar o dia a dia. Então, eu facilito. Eu dou uma ferramenta que seja bem intuitiva, bem fácil, para a gente conseguir fazer isso a todo momento. E com isso eu consigo ter continuamente o CRM atualizado sobre as atividades que a gente faz em campo. Esse é o nosso dia a dia. Por último, aliás, antepenúltimo, tem a parte de arquivos. Aqui tem a extensão do Google Sheet. Então, eu estou com o mesmo usuário. Eu vim aqui, acrescentei, cadê o add-on? Para Salesforce. Como eu já estou logado, ele abre a opção, então o Open ali. E aí esse cara me permite fazer algumas coisas interessantes. Eu posso, por exemplo, consultar um relatório. E aí ele me lista os relatórios que eu tenho aqui. Deixa eu ver, vamos pegar esse aqui, oportunidade por tipo. O que ele está fazendo? Por trás, ele está executando a API, vai lá no Salesforce, pega os dados, traz para cá, formata e apresenta na planilha para mim. Aí, a partir daqui, eu posso brincar com esses dados, posso modificar, posso testar, posso fazer um monte de simulações, porque eu estou numa planilha, eu estou no meu mundo. Eu posso brincar com esses dados sem ter medo de mexer no CRM. Ok? Mas, eu posso fazer outras coisas também. Então, imaginem que eu não quero só mexer com relatório, eu quero, deixa eu ver aqui, um update. O que eu queria consultar primeiro, peraí. Primeiro a gente consulta, depois a gente faz o update, certo? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, leads. Então, detalhe importante, tudo aqui é o componente fazendo uso da API padrão para buscar informações. Eu estou buscando por lead, ele está buscando os metadados do Salesforce. Então, vou pegar aqui leads. E aí, eu vou escolher os campos que eu quero. Ou, se eu for abusado, eu posso já entrar aqui no editor de SQL e já começar a digitar. Tá bom? Mas eu vou pegar aqui por tipo... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Deixa eu pegar por nome. First name, last name. Deixa eu pegar aqui. País. Aí ele gera para mim. Eu posso eventualmente filtrar isso. Não vou fazer. Eu só vou descer aqui e vou pegar os dados. Eu criei uma outra aba só para não sobrepor aquele relatório. Estou aqui com os dados. Ah, mas faltou uma coisa bem importante aqui. Para eu fazer o que me pediram aí. Fazer o update. Cadê o ID? Toda vez que eu quiser fazer um update no Salesforce, eu preciso ter o ID ou a chave que me permite identificar unicamente aquele registro. E esse ID,
ele é gerado de forma automática. Se eu falar alguma coisa que vocês não estão entendendo, por favor, me avisem, tá bom? Diga. Marcelo, nesse caso, a gente tem alguma forma de gravar o histórico? Porque pode acontecer de um usuário entrar, abrir um relatório, modificar o número e depois atualizar ele. Como que a empresa descobre isso? Se ela tem histórico da pessoa que atualizou, para saber se a pessoa fez algo de errado, entendeu? Tá, boa. É o seguinte, tudo que você faz no Google aqui, no Google Docs, no Google Sheet, ele é logado. Então, se você alterou a sua planilha, tem um log lá, certo? Agora, vamos lembrar que o dado que eu estou alterando não está no CRM, eu estou alterando aqui. Você está me dizendo assim, você quer saber quem alterou o dado no CRM? Isso, porque assim, eu posso alterar o dado aí e dar o update dele, ele vai atualizar lá dentro do CRM, certo? Sim, mas também vai estar logado. Não tem essa história de dizer, mas eu não fiz. Fez. Tem data, dia e hora. Tem tudo certinho lá, e seu nome vai estar lá. Não tem essa história. Não apaguei, eu não fiz nada. Não, fez sim, está aqui. Ó. Eu quero saber, tipo assim, dentro do CRM eu vou conseguir depois entrar e verificar que é atualização. Até mesmo se você apagar, tem log. Dá para descobrir quem fez tudo. É uma pergunta, Diga. não tem jeito. Se a gente alterar qualquer informação da planilha aqui e clicar em salvar, então a alteração vai para o CRM? Vai. Vai para o CRM, vou mostrar agora. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o primeiro contato aqui, o Dádio Júnior, e ao invés de país Estados Unidos, ele vai ser do Brasil agora. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte. Porque o cursor em cima do registro dele, né? Eu posso inserir, eu posso atualizar, ou posso fazer um upsert, que a gente fala. Ele tenta criar, ele tenta atualizar, se não conseguir, ele cria. Esse caso a gente já sabe que ele existe, né? Eu tenho que dizer onde está a coluna de identificação, então é a coluna D. E aí ele vai gerar um log para mim aqui dentro mesmo, do final. Vamos executar. Aí, atualizou. Se a gente olhar aqui agora o Bill Dádio, lá nos leads, deixa eu pegar ele aqui. Eu ter pego um cara que eu já tivesse consultado, já apareceria aqui, né? Então... Caramba, que nome que eu escolhi aqui que eu não achei? Bill. Vocês viram ou não? Que eu não vi. Boa, hein? Será que eu coloquei em outra org? Aqui. Tá aqui. Ô, Marcelo, só uma Diga. pergunta. Ele respeita o OWD? Todas as regras de validação são respeitadas. Não é caso de regra de validação, é achar em grupos. Sim. Se eu não tiver acesso, ele não vai conseguir exportar ele para lá. Sim, Beleza. com certeza. No caso, você digitou Brasil ali. Se digitasse Brasil sem L, ele representa... Não, é assim, nesse caso não faria a menor diferença, mas se tiver uma regra de validação, ou, como ele perguntou, se tiver alguma questão de segurança que eu não tenha a permissão para atualizar aquele campo, ele vai barrar? Com certeza. Se for uma pick list. Mesma coisa. Se tiver definido na pick list que ele aceita valores fora do padrão, ele vai aceitar. Senão, ele não vai aceitar. Vai dar um retorno de regra de validação. Ok? Ele dá o código de erro? Vai dar... Regra de validação? Sim, vai dar aqui, ó. A mesma mensagem de erro que aparece numa mensagem de validação, uma regra de validação comum, daria aqui. Eu posso utilizar isso para fazer carga de bastante registro? O que é bastante? Meu registro. Pode. Mas o processo que a gente faz, que a gente usa data loader... Pode sim. Facilita para o usuário. Sim, não tenha dúvidas. O Data Loader é uma ferramenta muito boa, mas ela é um pouco técnica. Aqui é mais fácil de você trabalhar. Só tem que lembrar
de conseguir manter a integridade dos dados, né? Tenha regras claras, bem definidas, para você não correr o risco de começar a ter uma proliferação de dados inconsistentes, ok? E só para finalizar aqui, que eu fiquei de mostrar, aqui, não, aqui. Naquele ambiente eu não consigo mostrar porque eu não tenho administrador de uma conta Google Business. Mas nesse caso aqui, a nossa org 62, o ambiente Salesforce. Então, aqui é como aparece a parte do Google Drive. Então, qualquer arquivo fica disponível dentro da plataforma e eu consigo acessar ele a partir de qualquer local. Ok? O que vocês acharam? Agrega valor? Então tá joia. Marcelo, só mais uma pergunta. Diga. Quando você loga um e-mail, se o cliente responder aquele e-mail, ele cai no seu Salesforce também ou vai ter que ficar sem Não. O que acontece é o seguinte, quando você manda e-mail pelo Salesforce, você tem essa opção, certo? Sim. Você pode configurar qual é o remetente desse e-mail. Certo. Se o remetente for o seu e-mail, ele vai responder provavelmente para você, certo? Agora, se você usar o remetente como sendo um e-mail padrão do seu ambiente, da sua org que você criou, ele vai voltar para esse ambiente. E aí você pode ter uma regra, aí vai ter que ser Apex, provavelmente, para tratar esse conteúdo. Beleza. Tá? Fechado. Joia? Pergunta. Diga. Você está usando aí na nuvem de dev sua de Sales, né? Para qualquer ambiente? Tipo, no service funciona? Sim. Basta ter force. Basta ter force. Não precisa nem ser sales nem service. Tá. Pensando numa quantidade grande, igual ele falou, Tá? de call in, né? Que a gente tem muito problema, call in, call out. Também Tá. ele consome. Claro. E qual que é a outra? Mas vamos lá, vamos concordar. Antes de você fazer a terceira pergunta, se vocês estiverem consumindo, extrapolando o limite de governança de chamada de API por conta disso, tem alguma coisa estranha, né? Não. Eu tô só falando que isso consome. Sim. esse Com certeza, tipo de- consome. de informação, porque Mas isso sim. vai entrar na Sim. fila do que eu já tenho da minha org. Só a pergunta é se isso consome. Sim, esse tipo com de certeza. Mais alguma? Eu sei que Diga. coloco aqui, Marcelo, Gmail, mas tem muito cliente que utiliza a Microsoft. Tem alguma iniciativa da Salesforce para ter uma tratativa, ou até mesmo do lado da Microsoft, para ter uma tratativa parecida para a suíte Microsoft? Quase todos esses recursos que eu mostrei existem para a Microsoft. É que eu tentei separar para a gente tentar focar um pouco mais. Mas se vocês tiverem interesse, eu posso mostrar, ou a gente pode fazer uma sessão específica. Mas tem sim. E também é de graça. Tá? Até com o OneDrive também? Desculpa? O OneDrive também? O Android e o iOS. O OneDrive Ah, desculpa. O OneDrive também. Também tem. Eu coloquei o link aqui, ó. Cadê? Peraí, deixa eu pegar aqui. Que eu imaginei que vocês iriam perguntar. Com quais com quais ferramentas de administração de arquivos eu consigo integrar esse recurso que eu chamei aqui, que a gente utiliza internamente, chama File Connect. Então eu consigo armazenar meus arquivos na Amazon, no Box, no Dropbox, bom, tem uma infinidade muito grande, além do OneDrive, claro. Ok? Diga. Pode falar. Curiosidade, hoje não dá para a gente acessar, por exemplo, a pasta de documents pelo Lightning, só via Classic. Como isso aí, vocês têm meio que vão postergar essa criação de uma visualização via Lightning para a pasta de documents? Porque se a gente vai criar, por exemplo, uma letterhead lá para um e-mail, é bem comum no Trailhead lá, tem algo que é exatamente assim. Você precisa fazer um upload de uma imagem lá, para um papel timbrado via Classic e não via Lightning. Aí você vai do Classic direto para essa conexão via API, que é muito mais caro. Sim. Isso está mudando. Na Summer agora deve ser resolvido uma boa parte desse problema. Mas hoje você já consegue acessar a aba documentos aqui direto, no Lightning. Tá? A tendência é ter tudo isso em Lightning. E um ponto importante que você tocou, houve uma mudança na parte como a gente administra arquivos. Antigamente tinha um objeto chamado attachment, anexos, né? A gente consolidou os documentos e os anexos num objeto chamado arquivos.
Parece coisa de doido, né? Mas são files, documents e attachments. Então, eram 3 objetos. Ainda existem esses objetos. A gente consolidou num só. Acessado via Lightning. Via Lightning. Aí você tem controle de versão, tem publicação, tem versionamento, né, que eu falei. Tem o shatter embutido também para os arquivos. E você consegue conectar com qualquer outro registro. Ok? Você consegue me informar quanto tempo que isso daí está disponível? Há quanto tempo? Olha, eu não sei agora de cabeça não, mas já deve fazer pelo menos uns 2 anos, eu acho. Tá? Marcelo, existe o Salesforce for Outlook. Se no caso o cliente utiliza uma conta do Gmail dentro do Outlook, eu sei que pode não fazer muito sentido, mas pode... Eu já vi, já. Uhum. E o Salesforce for Outlook tem algum tipo de integração com esse add-on do Google? Por Não. exemplo, para edição de planilha, alguma coisa do tipo? Não, o Salesforce for Outlook ele é um produto que ele existe, ele é suportado, mas ele praticamente está sendo descontinuado. Por quê? Porque essa interface que eu mostrei aqui, deixa eu pegar aqui de volta, onde eu coloco o CRM dentro do Gmail, ela é a mesma tanto para o Gmail quanto para o Outlook. Então, primeira vantagem, eu tenho só um produto. Segunda vantagem, ele é um plugin dinâmico, ele não é um software que você instala. Então, mesmo no Outlook local, você coloca lá um suplemento do Outlook e ele é um recurso externo. Então, na hora que você criar uma Global Action, um layout de página diferente, ele vai refletir de forma automática, porque é um layout dinâmico. E antigamente, esse aplicativo que ele está falando é um aplicativo que você instalava na máquina Windows. Eu cheguei a usar durante um tempo, mas cá entre nós, esse aqui é um pouco melhor, né? Bem melhor. Obrigado, pessoal. Valeu.